Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar as regras de derivação. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora para você não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para dialogar comigo, apresentar suas dúvidas, ou mesmo apresentar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em específico é apresentar as fórmulas para derivação através de algumas regras e utilizar essas regras para calcular algumas derivadas. Então eu vou mostrar como é que se calcula a derivada de uma soma, a derivada do produto de uma função por um escalar, a regra do produto, ou seja, a derivada do produto de duas funções, e a regra do quociente, ou seja, a derivada da fração entre duas funções. Uma coisa que é necessário ressaltar é que aqui eu estou trabalhando somente com funções reais de uma variável real. Portanto, sem mais delongas, vamos num primeiro momento demonstrar essas propriedades para depois aplicá-las em alguns exemplos. Então, a primeira propriedade que eu vou demonstrar é a propriedade da soma. Então, se eu tenho f mais g e estou calculando a derivada dessa função no ponto P, isso é o limite para h tendendo a zero de f mais g aplicada no ponto P mais h menos f mais g aplicada no ponto P, tudo isso dividido por h. Mas isso então é o limite para h tendendo a zero de f de P mais h mais g de P mais h menos f de P mais g de P, tudo isso dividido por h. E isso então pode ser escrito como o limite para h tendendo a zero de f de P mais h menos f de P. Vou só rearranjar este numerador. Mais g de P mais h menos g de P. Tudo isso dividido por h. E agora eu vou separar esta fração em soma de frações. Então, esse é o limite para h tendendo a zero de f de P mais h menos f de P sobre h mais g de P mais h menos g de P sobre h. Perceba que essa primeira parcela, quando eu calculo o limite para h indo para zero, isso vai para f' de P. E no caso da segunda parcela, isso vai para g' de P. E, portanto, a propriedade da soma está verificada. A segunda propriedade, quando eu calculo k, onde k é uma constante, vezes f, e eu quero calcular a derivada disso no ponto P, novamente, utilizando limites, isso é o limite para h tendendo a zero de k vezes f aplicado em P mais h menos k vezes f aplicado em P sobre h. Então, isso vira o limite para h indo para zero de k vezes f aplicado em P mais h menos k vezes f aplicado em P sobre h. Agora, este k que está
No numerador, eu posso colocar em evidência, porque ele está nas duas parcelas, e como eu estou no limite e ele é um número, eu posso tirá-lo do limite. Então, isso fica k vezes o limite para h tendendo a zero de f de p mais h menos f de p sobre h. E este limite, na realidade, é f' de p. Então, isso fica k vezes f' de p. No terceiro caso, quando eu estou calculando f vezes g' em p, ou seja, a derivada da função é f vezes g, seu limite para h tendendo a zero de f vezes g aplicado em p mais h menos f vezes g aplicado em p, tudo isso dividido por h. Então, isso vai ser o limite para h tendendo a zero de f de p mais h vezes g de p mais h. E aí eu teria menos f de p vezes g de p. Mas aqui eu vou somar zero. Vou somar zero de maneira conveniente. Então, isso fica menos f de p que multiplica g de p mais h. Mais f de p que multiplica g de p mais h. Então, aqui eu estou somando zero. Menos f de p vezes g de p. Tudo isso eu estou, então, dividindo por h. E aí agora eu vou reorganizar esta soma e de maneira similar à que eu fiz no item 1, ou seja, quando eu estava analisando a derivada da soma, eu vou separar isso também em soma de frações. Então, isso vai ficar o limite para h tendendo a zero. Veja, nessa parcela eu tenho g de p mais h e nessa aqui também. Então, eu vou escrever assim: f de p mais h menos f de p sobre h vezes g de p mais h. Ou seja, g de p mais h está multiplicando esse numerador todo. Mas, agora perceba que aqui eu tenho f de p e aqui também eu tenho f de p. Então, eu vou escrever assim: f de p, que vai multiplicar a seguinte fração: g de p mais h menos g de p, tudo isso dividido por h. E isso, perceba, esse primeiro limite vai dar f' de p. G de p mais h, quando h vai para zero, isso dá g de p mais f de p, que é uma constante. E essa segunda razão vai para g' de p, quando h vai para zero. E, portanto, eu tenho a expressão da regra do produto, que nós lemos em geral da seguinte maneira: a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Na regra do quociente, então, quando eu estou calculando a derivada de f dividido por g num determinado ponto P, isso é o limite para h indo para zero de f sobre g aplicado no ponto P mais h menos f sobre g aplicado no ponto P, tudo isso dividido por h. Mas isso vira o limite para h tendendo a zero de f de p mais h sobre g de p mais h menos f de p sobre g de p, tudo isso dividido por h. Então, isso continuando vai dar um limite para h tendendo a zero. Aqui eu vou ter uma divisão por h, mas na hora que eu faço a diferença dessas duas frações, isso vai ficar no denominador g de p mais h, que multiplica g de p,
E a hora que eu faço esse denominador dividido por g de p mais h, em cima vai ficar f de p mais h vezes g de p, menos a segunda parcela vai ficar f de p vezes g de p mais h. Agora eu vou fazer essa divisão de frações. Então, conserva a primeira e inverte o segundo. Perceba que na hora de conservar a primeira, aqui nesse numerador, eu vou somar zero de maneira que me seja bastante conveniente. Então, vai ficar f de p mais h vezes g de p. Aqui eu vou tirar menos f de p, g de p, mais f de p, que multiplica g de p, menos f de p, g de p mais h. Tudo isso aqui dividido por g de p mais h vezes g de p, isso tudo multiplicado por 1 sobre h. E agora o que eu farei é reorganizar esta soma, só que primeiro eu vou inverter essa ordem no denominador do produto. Então eu vou passar 1 sobre g de p mais h vezes g de p para este denominador e h para cá. E na hora que eu fizer isso, eu vou separar esse numerador de maneira que eu tenha uma soma de frações convenientes. Portanto, f dividido por g, linha aplicada no ponto P. Então agora reorganizando aquele limite, vai ficar limite para h tendendo a zero. E a expressão que eu irei encontrar é a seguinte: f de p mais h menos f de p sobre h vezes g de p, menos f de p, que vai multiplicar g de p mais h menos g de p dividido por h. Tudo isso multiplicado por 1 sobre g de p mais h vezes g de p. E aí agora perceba o seguinte: quando eu for calcular o limite para h indo para zero, esta expressão que está aqui em cima vai para f' de p. Então isso fica f' de p vezes g de p, menos f de p, essa parcela vai para g' de p. Tudo isso vezes 1 sobre g de p mais h, quando h vai para zero, vai para g de p, vezes g de p. E, portanto, juntando tudo novamente numa fração, isso vai ficar f' de p vezes g de p menos f de p vezes g' de p, tudo isso dividido por g de p ao quadrado. E, portanto, a expressão que eu tenho é a que está na tela, e nós costumamos falar essa expressão da seguinte maneira: a derivada de f sobre g é derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Provamos as 4 propriedades operatórias para derivadas. Portanto, sem mais delongas, vamos começar a praticá-las com alguns exemplos. Então, veja, eu tenho f de x que é dado por 4x ao cubo mais x quadrado. Então, no item A, é pedido para calcular f' de x. Como isso é uma soma de funções potência, eu posso derivar cada parcela em separado e eu mantenho a soma. Então, a derivada de 4x ao cubo, o 3 eu derrubo, então vai ficar
4 vezes 3, 12. X elevado a 3 menos 1, que é 2. Mais a derivada de x², derruba o expoente, que é 2, vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, 2x. Portanto, a derivada é 12x² mais 2x. Quando eu calculo f' de 1, agora que eu sei quem é a derivada, basta, no lugar desse x, substituir por 1. Então, vai ficar 12 vezes 1 ao quadrado, então isso dá 12, mais 2 vezes 1, que é 2. E, portanto, isso é 14. No exemplo 2, é para calcular g' de x, sabendo que a g de x é 5x² mais 4. Novamente, eu vou calcular a derivada de cada parcela em separado e vou manter a soma. A derivada de 5x², eu vou derrubar esse 4, então vai ficar 20x elevado a 4 menos 1, 20x ao cubo. E a derivada da função 4 é uma função constante, é zero. Portanto, isso sobra só 20x ao cubo. No exemplo 3, é solicitado para calcular f' de x, sabendo que f de x é dado por essa função racional. Portanto, f' de x ela pode ser calculada da seguinte forma. A derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, tudo isso dividido pelo segundo, ou seja, quem está embaixo, ao quadrado. E isso, então, vai dar o seguinte. A derivada de 2x mais 3, a derivada de 2x é 2, a derivada de 3 é 0. Então, isso vai ficar 2 vezes x² mais 1, menos 2x mais 3, que vai multiplicar. A derivada de x², eu derrubo o expoente, então isso fica 2x. A derivada da função 1 é 0, então não vou considerar. Tudo isso dividido por x² mais 1 ao quadrado. Então, isso vai ficar 2x², vou distribuir primeiro aquele 2, mais 2, menos 2 vezes 2, 4, x vezes x, x², então menos 4x², 2 vezes 3, 6, vai ficar 6x com esse menos 6x, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E isso eu posso escrever de uma forma mais simpática da seguinte forma. 2 menos 4, então menos 2x², menos 6x mais 2. Tudo isso dividido por x² mais 1 ao quadrado. E, portanto, está derivado. No exemplo 4, eu tenho f de x igual a 3x² mais 1 vezes e elevado a x. Então, vou calcular a derivada. A derivada dessa função agora é um produto. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada de 3x² mais 1. A derivada de 3x² derruba esse 2, então fica 6x. A derivada de 1 é 0. Então, 6x vezes e elevado a x, mais 3x² mais 1. E aqui perceba, eu tenho que calcular a derivada do segundo. Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. E, portanto, eu posso juntar tudo isso da seguinte forma. Isso fica e elevado a x, colocando e elevado a x em evidência, vezes 3x² mais 6x mais 1. E, portanto, está derivado. No exemplo 5, eu tenho a função h dada por seno de x dividido por x mais 1. Então, vou calcular a derivada da função h. Então, isso vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo isso dividido pelo segundo,
ao quadrado. Então, isso, por sua vez, irá ficar. A derivada do seno é cosseno, então cosseno de x, vezes x mais 1, menos seno de x. A derivada da função x é 1 e a derivada da função 1 é 0. Então, vai ficar seno de x vezes 1, seno de x, dividido por x mais 1 ao quadrado. No exemplo 6, eu tenho f de x dada por x ao cubo mais ln de x. Vou calcular, então, a derivada de x. Então, nesse caso, é uma soma, então vou calcular cada derivada em separado. A derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado, porque é uma derivada da função potência, mais derivada do ln de x, 1 sobre x. O exemplo 7, que eu não irei fazer, mas eu só irei observar, é o seguinte. Se eu tenho um conjunto de funções que são diferenciáveis num ponto P, ou seja, mais que duas funções que são diferenciáveis num ponto P, então a soma dessas funções também é diferenciável, e nesse caso a derivada da soma continua sendo a soma das derivadas. Eu fiz a prova somente para duas funções, mas se eu estiver trabalhando com 2, 3, 4, 5, 6 funções, esse resultado continua válido. A derivada de uma soma toda pode ser expressa como a soma das suas respectivas derivadas. E para finalizar, no exemplo 8, eu vou calcular então as derivadas dessas duas funções. No caso da função f, a derivada vai ficar, a derivada de 3x à quinta, de x à quinta é 5x à quarta, então eu vou ter 3 vezes 5, 15x à quarta, mais a derivada de x à quarta, esse 4 derruba, então fica 4 terços de x ao cubo. Mais a derivada da função x é 1 e a derivada de 2 dá 0. No caso da função g de x, só para ajudar a calcular a derivada, isso pode ser expresso como x² mais x elevado a menos 2 mais x elevado a meio. Então, a derivada da função g vai ser x², derivando vai dar 2x, menos 2 vezes x, perceba que aqui fica menos 2 menos 1, que é menos 3, mais meio de x elevado a meio menos 1. Então, continuando aqui, isso vai ficar 2x menos 2 sobre x ao cubo, porque agora eu escrevi este termo em função de uma fração. Então, eu passei para o denominador. Mais meio de x. Quando eu faço meio menos 1 é menos meio. E isso fica, então, 2x menos 2 sobre x ao cubo, mais, perceba que x elevado a menos meio, eu posso passar para o denominador. Então, ficaria 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. Mas x elevado a meio é raiz de x. Então, isso dá 1 sobre 2 raiz de x. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço aqui. Até a próxima!